Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai resolver algumas questões de matemática do Enem 2021. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve logo, curte o vídeo, compartilha com os amigos, comenta também sugestões de vídeos, de conteúdos para os próximos que eu vou soltar aqui no canal, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, que você vai gostar bastante também, né? Eu faço os vídeos aí pensando em vocês. Então, se você quer vídeo de redação, se você quer vídeo de humanas, de natureza, fala aí nos comentários. Beleza? Como eu falei, hoje o vídeo está voltado para a matemática. A gente vai resolver as questões mais fáceis de matemática. Eu selecionei algumas, né? Pelo menos aí as mais fáceis, digamos assim. Se eu não me engano, foram 5 questões que eu peguei aqui. Até mesmo para o vídeo não ficar tão extenso, tão grande, né? E cansativo. E aí, caso vocês queiram parte 2, falem nos comentários, ok? Então é isso. Bora lá. Vamos ver as questões que teoricamente seriam as mais fáceis, né? Para resolver do Enem 2021, e é o que a gente vai fazer hoje, agora, nesse exato momento. Então vamos lá. Bom, antes de a gente começar aqui, é bom falar, né, que as questões mais fáceis normalmente são aquelas que envolvem tabelas, gráficos, porcentagem, escala, questões também de razão e proporção, né, grandezas proporcionais. Então, essas questões aqui, se você observar, também raciocínio lógico, se a gente observar, elas estão mais voltadas para essas áreas, ok? Agora sim, assuntos como log, né, logaritmo, análise combinatória, enfim, esses assuntos que são mais difíceis, né, mais, como eu posso dizer, mais complexos, eles não se enquadram aqui. Então, entende-se que essas questões, como eu falei, né, envolvendo porcentagem, escala, tabela, são mais fáceis e o aluno consegue resolver, né, consegue acertar essas questões. Então, foram essas 5 que eu peguei aqui, e se você observar, são basicamente assim, envolvendo esses tópicos mesmo que eu abordei aqui. A primeira questão que eu peguei foi a questão de 139. Eu acho que foi da prova azul, certo? Do Enem 2021. Então vamos lá. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminando o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas, em unidade, de cada um dos 5 tipos de lanches nas 3 franquias. Então a gente tem uma tabela, né, como você pode observar, a tabela aí com franquia 1, 2 e 3, e os lanches, né, do 1 até o 5, e com os respectivos valores, né. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche do tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. Então vamos resolver. Eu preciso encontrar, dentre os 5 lanches, né, qual foi aquele que teve a maior média, né, por franquia. Porque aí, quando eu descobrir, eu vou encontrar, né, qual vai ser aí o cardápio escolhido no caso, né, que vai ser incluso, que vai ter incluso aí nesse cardápio o lanche. Então, vamos lá. O lanche 1, como você pode observar na tabela, né, de acordo também com a franquia, né, 1, 2 e 3, ele teve os seguintes valores. Na franquia 1, vamos colocar aqui, lanche 1. Ele teve os valores 415, né, na primeira franquia, depois 415 e depois também 415. Se eu fizer a soma aqui desses valores, eu vou encontrar 1.245, né? Que dividido por 3, porque eu estou tentando encontrar aí a média, né? No caso, eu vou encontrar o valor 415, né? Então pronto. Esse aqui foi a média do primeiro lanche, certo? Vamos agora para o segundo. O segundo lanche teve os seguintes valores. Na franquia 1, ele teve 395, na 2, 445 e na terceira, 390. Para eu encontrar a média, eu somo todos os valores e divido por 3, né? Porque tem 3 valores aqui, né? Que seriam as franquias. Fazendo aqui a soma, eu tenho 1.230, que dividido por 3 dá 410. Vamos agora para o terceiro lanche. No terceiro lanche, como você pode observar, nós tivemos 425, depois 370 e por fim 425. Fazendo a soma, eu tenho 1.220,
que dividido por 3 dá aproximadamente 407. Vamos arredondar aqui. Lanche 4 agora. No 4 nós tivemos 430 na franquia 1, 370 na 2 e 433 na terceira. Fazendo a soma, eu tenho 1.233, que dividido por 3 vai dar 411, certo? E por fim, o lanche 5, que teve 435, 425 e 420, certo? Fazendo a soma aqui, eu tenho 1.280, que dividido por 3 vai dar aí aproximadamente 427. Então vamos lá. Desses valores aqui, qual foi o que teve aí? Qual foi o lanche que teve a maior média por franquia? O lanche 5, certo? Que deu 427. Porque dentro desses valores aqui, né, o maior é o 427. Então encontramos a resposta. O lanche que vai ser incluso no cardápio vai ser o lanche 5. Vai ser o lanche 5 aqui, ó. Certo? Que está na alternativa E. Pronto. Encontramos a resposta. A próxima questão é a questão 144. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Então a gente tem um gráfico, né, com a frequência de ocorrência, como você pode observar, e também com a idade em ano. Então a gente tem 6, 9, 12 em relação à frequência, 9, 18 e 27 em relação à idade, né? Qual é a média das idades em ano desses alunos? Vamos resolver. Essa questão aqui agora é uma questão de média ponderada, porque a gente vai avaliar a idade, né, do pessoal, em idade em anos, com relação à frequência de ocorrência. Então, o que a gente vai fazer? Se é uma média ponderada, a gente vai colocar aqui, né? A gente tem que encontrar a média, certo? M de média. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, né, qual foi a frequência de idades de cada ano, né? Primeiro aqui, 9. A frequência foi 6, então eu vou multiplicar 6 por 9. Mais, depois, 9, que foi a frequência, para, preste atenção, 27. Então, a frequência de 9 vezes 27, né, em idade. Mais, aqui, o próximo, 12 para 18, certo? Então, vamos multiplicar aqui, 12 vezes 18. E aqui agora, eu vou dividir pela soma das frequências, certo? Porque foram essas frequências que estão associadas aqui à idade em ano, né? De 6 foi para 9, a frequência de cada uma respectivamente. Então a gente vai fazer aqui a soma, né? De 12 mais 9 mais 6. Isso daqui é a frequência, certo? Pronto. Agora vamos dividir aqui. Se eu fizer essa soma, 6 vezes 9 mais 9 vezes 27 mais 12 vezes 18, eu vou encontrar 513. Dividido por 12 mais 9 mais 6, que aqui vai dar 27, certo? Pronto. Quando eu fizer aqui a divisão, eu vou encontrar exatamente 19. Então a média, né, que a gente estava procurando é o número aí 19. Essa é a média ponderada, que está na alternativa D. Não tem segredo nenhum. É basicamente isso, essa questão aí. Vamos lá, a próxima questão diz o seguinte. É a questão 147. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casos adiante ou atrás, né, de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Então a gente tem uma tabela aí com o original, né, e com o codificado no caso. Então o original seria A, B, C, D, né, o alfabeto mesmo, e o codificado, essa nova opção, né, como a questão está falando. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise de texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Então a gente tem um gráfico aí também, bem parecido com a questão anterior, a frequência
e com as letras embaixo, né, o alfabeto aí do A até o Z. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência no texto codificado. As letras mais frequentes, em ordem decrescente de frequência, do texto codificado são. Então é isso, vamos lá, bora resolver essa questão. Bom, como vocês podem perceber então, a gente precisa avaliar aí, a gente precisa ver, na verdade, as letras que apareceram com mais frequência. E como a gente olha no gráfico, a gente vê que as letras, né, que apareceram com maior frequência são as que estão no topo, né? Que são a letra a letra E, a letra O e a letra S, certo? A, E, O, S. Então vamos pegar aqui e vamos marcar A, E, O e S, certo? Foram essas que apareceram com maior frequência na tabela. Só que aí o que eles fazem? Eles colocam uma alternativa justamente com essas letras A, E, O, S para você errar. Só que não é essa daqui. Você tem que avaliar com o codificado, que é o que está pedindo. No codificado, qual seria a letra A? A letra D. Então, ao invés de A, é D. Na E, seria o que no codificado? H. Então, ao invés de E, nós temos o H. Ok? Depois, no O, não é o O, é o que? O R. Então, aqui, substituindo o O por R. Ok? E, por fim, o S. Não é o S, é o V no codificado. Então, a resposta é justamente essa daqui, ó. São essas as letras no codificado, que é o que a gente está querendo saber. Não no original. Esse aqui é o original. Mas não são essas aqui que a gente quer saber. É o que está pedindo aqui, é o codificado. Então, são justamente essas letras aqui. D, H, R e V, que está na alternativa C. Certo? Apenas isso. Bom, a próxima questão é uma questão de mediana, certo? É a questão 148 do Enem 2021. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7, na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então a gente tem uma tabela também com o ano, né, de 2000 até 2011 e também os terremotos aí, né, no caso, o 15, 16, 13, conforme os anos sucessivamente. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Vamos lá, bora resolver essa questão, né? Vamos ver qual é dessas alternativas. Se é A, se é B, se é C, se é D ou se é E. Vamos lá, bora resolver. Como você pode ver aqui, né? Nós temos uma questão de mediana. E aqui no canal eu já dei aula também falando como resolver questões envolvendo mediana. O que a gente precisa fazer aqui, primeiramente, é organizar. Porque quase sempre, principalmente nos Enems, eles colocam de forma desorganizada. Para você pegar os dois números do meio, como é a mediana, né, que pede, e encontrar o valor. E aí você esquece de organizar. Porque na mediana, você tem essa necessidade de colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Depois disso, a gente vai encontrar a mediana, né? Encontrar os dois números do meio e dividir por 2, se for uma sequência de números par. Que é nesse caso aqui, né? Porque nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números. Então, para eu encontrar a mediana, eu tenho que encontrar aqueles dois números do meio, né? Primeiro eu organizo em ordem crescente, como eu falei. E aí, eu vou pegar os dois números do meio e dividir por 2. Se aqui fosse um número ímpar, né? Uma sequência de números com 11, ou 9, ou 7, aí tudo bem. Eu não precisaria somar nem dividir por 2, porque já teria aquele único número no meio. Mas como aqui tá par, a gente precisa pegar os dois números do meio e dividir por 2. Então, primeiro, vamos organizar, certo? Do menor para o maior. Vamos colocar aqui do menor para o maior. Porque é assim que a gente resolve questões de mediana. Então, vamos lá. Os números menores aqui primeiro. 11, depois 11 novamente, né? Tem dois 11. Vamos cortar aqui. Depois o 12. 11. 11. 12. Depois do 12 nós temos o 13. Depois do 13 nós temos duas vezes o 15. Certo? Depois duas vezes o 16. Depois 17, 18. E depois o 20 e o 24.
Pronto, está em ordem crescente. Agora que a gente organizou, a gente vai separar. Como aqui nós temos 12 números, eu vou colocar 5 para um lado, como eu coloco, né? 1, 2, 3, 4, 5 para esse lado e 5 para o outro. Pronto. Tem os dois números no meio, que é o que a gente estava querendo, né? Porque tem 5 de um lado e 5 de outro, a gente tem que pegar os dois números, os dois termos aqui do meio. A mediana é isso. Pronto. Vamos somar agora. 15 mais 16 dividido por 2, para encontrar a mediana. Que é o que está querendo aí, o que está pedindo, na verdade, né? Bom, então vamos lá. 15 mais 16 dá 31. Que dividido por 2 dá 15,5. Não é isso? Porque a gente somou os dois números do meio e dividiu por 2. Então a gente encontrou a mediana, né? A mediana é 15,5, que está na alternativa C. Bom, para finalizar agora, vamos resolver a última questão que eu peguei aqui. É uma questão também de tabela, né? Não chega a ser bem um gráfico, é mais uma tabela mesmo, né? Um quadro assim. Vamos lá. Questão 149. A receita R de uma empresa, ao final de um mês, é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e as despesas em milhão de real de uma empresa ao final de 5 primeiros meses de um dado ano. Então a gente tem aí as receitas e as despesas, né, em um lado, e embaixo nós temos os meses, né, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E a gente tem também aqui, né, que é bom se observar, dois traços, né, um traço inteiro, né, um traço mesmo, e também um pontilhado. O traço inteiro é a receita e o pontilhado é a despesa. É muito importante que você se atente a isso. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Então é isso. Vamos lá, bora resolver essa questão agora. Primeiro, para eu entender o que é o lucro, eu tenho que saber que o lucro ele é a subtração, né, no caso a diminuição da receita pela despesa. É o resto, o que ficou. Eu tenho que pagar tanto, então o que sobrou é o lucro, né? A receita é o total e a despesa é o que eu vou ter que tirar. E por fim eu vou encontrar, né, o lucro que eu obtive no respectivo mês. Então vamos lá. No mês de janeiro eu tenho uma receita aqui em vermelho, que é 10, e eu tenho uma despesa de 5. Então se eu tenho uma despesa de 5 e eu tirei desses 10 aqui da receita total, né, no caso, no valor total, então eu tenho um lucro mensal no mês de janeiro, aqui vamos colocar janeiro, de 5, certo? Porque a minha receita foi 10, minha despesa foi 5. Então o que sobrou para mim? 5, né? 10 menos 5, 5. O próximo, fevereiro, vamos colocar aqui, F de fevereiro. Eu tenho uma receita de 20 e uma despesa de 10. 20 menos 10, 10. Ficou claro? Vamos lá, o próximo agora. Março. Em março, eu tenho uma receita de 15 e uma despesa de 10. 15 menos 10, 5. O próximo. Tem uma receita de 20 e uma despesa de 15. 20 menos 15 dá o quê? Dá 5 também. Então, aqui no mês de abril, eu tenho também 5 de lucro mensal. E, por fim, o mês de maio, eu tenho 28, que é a minha receita, e 25, que é a minha despesa. 28 menos 25, em maio aqui, eu tenho um lucro de 3. Então, dos meses aqui, qual foi o que teve, né, que eu obtive aí, no caso, o maior lucro mensal? O mês de fevereiro. Né? É uma análise de gráfico. Você pode observar, nem precisava desse cálculo aqui, na verdade. Só era você ver aqui que a diferença, né, aqui, ó, da receita para a despesa, qual foi o que teve a maior diferença? O mês de fevereiro. Certo? Então já dava para olhar assim de cara. É uma questão de análise de gráfico. Então, nesse caso, o mês, né, que a gente tem com o maior lucro mensal é o mês de fevereiro, como eu falei, que deu 10. E então nós temos a alternativa B como a correta. Bom, galera, então essas foram as questões mais fáceis de matemática do Enem 2021. Claro que também tem outras, né, que eu estava observando, mas eu tentei pegar aqui as mais fáceis mesmo para a gente resolver.
E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam mesmo desse formato de vídeo, querem que eu traga mais formatos parecidos com esse, resolvendo questões não só de matemática, mas de biologia, de química, física, geografia, né, humanas, falem nos comentários que eu posso estar trazendo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei. Lembrando também que eu também soltei 50 modelos prontos de redação para quem tem dificuldade em redação. Então, se você é novo por aqui, se você não sabe, eu tenho um material, um livro com 50 modelos prontos de redação para você não ter dificuldade mais nenhuma em produzir redação. Então, caso você queira, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te vejo no próximo vídeo.